Olá, Indomáveis! Estamos aqui em mais um podcast Mente Indomável com a Patrícia Cardoso, mentora, empresária, professora universitária, mentora de carreiras e negócios, ou seja, faz muita coisa. Será que dá tempo de fazer tudo isso? É muita coisa, hein? Mas dá sim. Patrícia, prazer ter você aqui. Se apresenta um pouquinho para as pessoas. Quem é você? Coisa boa estar aqui, não? Indomáveis, sejam bem-vindos, porque vocês podem esperar desse podcast muita informação interessante e eu tenho certeza que vai linkar com a vida de muita gente. Quem sou eu? Deixa eu contar um pouquinho de quem é a Patrícia Cardoso, né? E olha a energia, já sentiu a energia, né? Energia lá no alto. Lá no ato. Bom, eu vou contar um pouquinho desde o início. Sou mineirinha, Juiz de Fora, cidade pequena, quer dizer, média, né? De Minas Gerais. É quase do Rio de Janeiro, quase que não é Rio, né? Ali. Quase que é o Rio de Janeiro. Sou filha de uma professora, que é a Nilza, e meu pai, que é comerciante. Só que o mais interessante é que, desde quando eu me entendo por gente, estou atrás de um balcão. Meu pai tinha na loja dele um cantinho para as duas filhas, porque não tinha ainda a terceira. A terceira veio 10 anos depois, já pegou, né? Tinha um comércio de fotografia. Fotografia. Passou por todas aquelas fases da fotografia digital, da câmera que desapareceu, a gente viu isso tudo. Revelou muito filme lá. Muito! Deve ter história, hein? A época de revelar filme. Não, e quando você tirava o filme errado e queimava tudo. Né? Não, nós fazíamos umas fotos deles falando, que foto é essa, meu Deus? E você só tinha uma chance, que era tirar uma vez só, porque o filme tinha 12 poses, né? Então você não podia desperdiçar. Muito diferente. Esses adolescentes não sabem o que é isso. Você imagina hoje em dia, você fala assim, essa não ficou boa, tira outra. Não ficou boa, tira outra. Então, vim desse comércio e, por causa disso, a gente desenvolveu sempre essa coisa do vender, né? Vender. Aprendi a vender desde pequenininha. Tanto que eu tenho como lema até hoje, vender é uma generosidade, porque eu adoro vender. Vender é uma delícia. Vender é bom demais. Bom, e aí, passando os anos, né? Eu fiz faculdade. E agora, pasme, eu sou fisioterapeuta. Mestre em neurologia. Olha aí. Cliniquei durante 25 anos da minha vida, tinha 2 clínicas, as 2 maiores clínicas de Juiz de Fora em número de atendimentos de fisioterapia, eu era sócia delas. Tem 2 anos que eu fiz a venda dessas firmas e fiz a minha transição de carreira, né? E aí é que vem toda a história interessante, porque passei no vestibular pela Federal, passei bem, 14ª colocada. Sempre gostou de estudar. Muito. Vou te contar um fato interessante. Eu zerei a biblioteca da escola de ler. Ou seja, zerei. Era onde todo mundo corria, você ia para lá. Zerei a biblioteca. A minha mãe chegou mais ou menos em novembro, eu já estudava na mesma escola, escola de Santos Anjos, escola de freira, né? Eu estudava lá já há 3 anos, no 3º ano a diretora chamou e falou assim, olha, a gente não tem mais livro para oferecer para ela. Aí ela teve que começar a me levar na biblioteca municipal para alugar, né? Para pegar emprestado livros, porque eu sempre tive paixão por ler. Interessante, porque assim, eu tenho um filho de 17 anos, e quando eu adoro ler, escrevo também, e quando ele era pequenininho, quando os amiguinhos dele liam histórias assim mais infantis e tudo mais, isso com 9, 10 anos, ele me via lendo outros livros e perguntou, pai, que livro é esse? O que comecei a fazer? Eu comecei a pegar livros, Pai Rico, Pai Pobre, livros aí conhecidos. Maravilhoso. Eu falava assim, lê, e aí ele lia, ele fazia um resumo e eu conversava com ele depois sobre o livro. Por que eu tô falando isso? Teve algum estímulo na sua casa, na sua infância, para essa questão da leitura? Ou você que se interessou mesmo e foi buscar? Não, teve estímulo assim. A minha mãe tem 72 anos. Perfeito. Você sempre vai ver ela com um livro na mão. O tempo todo. Minha mãe estuda todos os dias. Ela tem 72 anos e ela está sempre buscando novos conhecimentos. Ela conversa sobre tudo. Cultura ela é uma incrível. teóloga e ela ama a Bíblia e ela dá aula até hoje em seminário e toda vez que ela vai dar aula, ela revê o material todo, ela pega novos autores. Então, assim, a gente foi imerso em livros. E desde pequena... hoje os meninos têm muita facilidade, né? Entra na internet, compra um livro rapidinho, compra um livro virtual, baixa no Kindle, né? Mas a nossa época, né? Eu não sei se você tem mais ou menos, acho que você é mais novo 48. que eu. É igual, não tá na mesma idade, eu tô com 49. Na nossa época você pegou isso, né? O livreiro que vinha na porta, uma enciclopédia cobrando Vender Barça. caro. Lembra Vender Barça? Eu tinha.
Você leu Os Barça? Conta pra mim. Nossa, eu fazia Você já leu muita alguma? pesquisa. Eu só usou pra fazer trabalho de escola. Só trabalho de escola, só trabalho de escola. Mas aí minha mãe sempre comprava livro de livreiro. E ela assinava Clube do Livro, Nosso Amiguinho. Ela sempre botou a gente em contato com o livro desde sempre. E ela falou assim, provavelmente quem lê muito conversa bastante. Né? Até porque você aumenta... Será? Até porque você aumenta teu vocabulário. É. E aumentar o vocabulário na vida é fundamental. Para se comunicar, né? Sim. Até abrir um parênteses aqui, isso aqui é de carreira. Teve uma pesquisa que foi feita, um estudo. Pegaram pessoas de comunidade, muito simples. Pegou um grupo de pessoas onde estudaram elas, viram a quantidade de vocabulário, como elas conversavam, e colocou desse lado aqui. E pegou a mesma quantidade de pessoas, mesma comunidade, tudo, e ensinaram algumas palavras para eles. Mais frases, mais palavras. Durante um ano. Essas pessoas conseguiram mudar de emprego, melhoraram a vida. Performaram melhor por causa de palavras que começaram a inserir no vocabulário. Gente, isso é demais. Olha que coisa incrível. Cara, isso é demais. E onde eu chego nisso? Então, sua mãe sempre conversou bastante com você? Muito. Sobre tudo? Faladora. E não é só isso. Eu também tenho um berço numa igreja. E meu avô é pastor. Minha mãe é pastora. Meu tio é pastor. E aí, o que acontece? Meu avô teve 12 filhos. E ele, quando foi no meu nascimento, ele resolveu fazer uma igreja para a família. Porque já era uma família grande, com quase 60 pessoas. Cada filho casava e tem tios meus que têm 3 filhos. E, então a coisa vai se proliferando. Então é uma família muito grande. Ele criou uma igreja só para a família. Qual que é o nome? Existe ainda hoje? Sim. Igreja Missionária Filadélfia. A gente tem... Missionária? Filadélfia. A gente tem, lá em Juiz de Fora, a gente tem 3 igrejas. E a gente tem várias igrejas em Angola, no projeto missionário. E tem no Amazonas. Meu avô sempre foi muito missionário. E aí... Assim, como família de pastor, a gente não tinha muita vergonha, não. O microfone fazia parte, a vida era pública. Viu o microfone, imagina assim, né? Amigos chamavam, olha, vamos lá num karaokê, só ia cantar, você pegava para falar, né? Então, vamos cantar, porque minha família é de cantores. Também, olha, você canta? Sim, na verdade, eu rejo coral. Não vai dar para cantar aqui, não. Não, na verdade, a minha irmã é cantora. Eu tenho uma escola de música, junto com as minhas irmãs. Então, assim, você percebe que você vai tirando, vai descascando a cebola, você vai tirando um monte de coisa aqui, ó. Vai. Tem papo aqui para 10 horas, mas nós vamos focar no que Ele vai fazer parte 1, 2 e 3. Parte 1, 2 e 3. E aí, o que acontece? Minha família é muito, muito, muito musical. Que legal. Na família da minha mãe, os 12 tocam, os 12 cantam, e não é só um instrumento, não, 3, 4. Inclusive, com CDs gravados, meu tio tem anos, que ele tem uma banda Vinho Novo que toca no Brasil inteiro. Teve na Rede Melodia, lá do Rio de Janeiro, até hoje, está sempre tocando a música dele. Ele é bem reconhecido no meio ali. E mesmo a minha tia, que ela tem um certo retardo mental, ela toca 3 instrumentos e canta divinamente bem. Então, assim, a família, todo mundo canta. E lá em casa não é diferente, não. Meu marido é baterista. Ou seja, então você cresceu, olha que legal, no meio de pastores, sim, fundadores de igreja, sim, musicistas, cantores, leitores, ou seja, cultura. Porque que ambiente rico, né? Rico demais. Isso é um ambiente rico. Porque olha quanta cultura. Quanto estímulo. Porque hoje o que mais a gente sofre, até por causa de rede social, de celular, que é uma ferramenta fantástica, mas que as pessoas não conversam mais. Sim. Vou dar um exemplo. Quer ver? Para quem está escutando o podcast, pense o seguinte. Quantos de vocês, se você tivesse vendo um programa de TV ou ver um vídeo na internet, tá você e seu filho lá vendo no celular. Programa de TV é mais difícil, né? Vendo um vídeo no celular, que um muda para o outro. De repente fala sobre política ou sei lá o quê. Quantos de vocês vão lá, quando vê esse vídeo, quando vê esse programa de TV, e não um programa inteiro, uma matéria que chamou a atenção, desliga a TV, para o celular e fala assim, esposa, o que você entendeu disso? Vamos falar a respeito? Vamos conversar, né? Vamos falar a respeito? Filho, o que você entendeu disso? Vamos falar a respeito? Não se reflete, né? Quem faz isso?
Então, num ambiente tão rico quanto o seu que você cresceu, isso era uma coisa natural. Natural. Faz sentido? Natural. Faz todo sentido. E assim, a gente cria esse hábito, né? A gente continua levando esse hábito, porque, por exemplo, na nossa casa mesmo, a gente se esforça para todo domingo estar os 13 juntos, almoçando na mesa, sem celular, fazendo comida junto, conversando. E é uma falaiada. Até hoje. Porque assim, agora cada núcleo, cada família almoça com os seus. Mas todos os meus tios têm o mesmo hábito de almoçar com a família no domingo e ser aquele domingo que antes, quando a minha avó era viva, meu avô era vivo, era todo mundo Junto. na casa da minha avó. Uau. Cada um chegava com frango assado, com arroz, ia... Qual a sua descendência? Não sei, é tudo misturado. Porque eu sou descendente de italiano, então acho que eu sou árabe, né? Careca, né? De gude, de barba, acho que é árabe. Mas assim, nos Estados Unidos o pessoal me barra, né? Fala assim, aqui não, me bomba. Mas enfim, eu sou barrado. Então, acho que você é árabe, se eu for no Habib's, acho que eu sou o dono. Mas assim, eu sou de família italiana e portuguesa e espanhola. Então você imagina. No jogo de domingo, domingo é domingo, né? Domingo é da macarronada, todo mundo é o frango. É, o frango. Inclusive eu te perguntei, né? E fala com o braço, e fala. Eu falo assim, me segurar aqui, eu não falo, né? Não consigo expressar. Então você teve essa convivência muito rica também familiar. Teve. De troca, de tudo. Foi maravilhoso. Todo mundo se envolve na vida de todo mundo. Todo mundo pintar na vida de todo mundo. Não, privacidade, isso não existe, claro que não. Aqui é meu espaço, que não é teu espaço, amigo. Inclusive foi uma das coisas que a gente teve que conversar, eu e meu marido, quando a gente casou, porque na casa dele todo mundo tinha o seu cantinho, todo mundo tinha a sua gavetinha. Sofreu, porque lá em casa tudo de todo mundo sabe a senha de todo mundo mete pitaco na correção de todo mundo. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãs. E mulheres ainda, coitadas, sofreu. Que não era só uma, eram 3 monitorando. Meu pai sofreu. Nossa, foram 4 mulheres dentro de casa. E com esse perfil, né? E esse perfil de conversar, de falar. E, então, os seus filhos também cresceram nesse ambiente? Eu tenho um filho, né? O Vitor. Então, o Vitor cresceu nesse ambiente. O Vitor está crescendo nesse ambiente também, embora ele pegou um pouco diferente, né? E ele pegou pandemia. Foi bem ruimzinho. Quantos anos ele tem? Ele agora está com 17. A idade do meu. Perfeito. Agora começam os vestibulares. E aí você falou que tem, assim, você já me contou aqui só nesse bate-papo várias formações. Sim. Qual foi a primeira? Tá. Então, como você mexe com carreira, hoje tem... A primeira mesmo foi pianista. Nossa, mais um. Mas assim, hoje ainda se fala muito de teste vocacional, mas hoje eu entendo que o teste vocacional ele tem muitas falhas. Eu entendo a mesma coisa. Muitas falhas. E aí, porque as pessoas não olham o indivíduo, não olham uma série de questões, né, que você conhece muito bem. E quando você foi falar assim, vou fazer, então eu tenho todo esse perfil, né, já toco em casa a música e tal. Como você olhou e decidiu então fazer a primeira? Então. Isso, fazer a primeira. Você nasceu lá tal. E aí vai ser ótimo para você ver como é que eu fiz a transição. Tudo ligado. O primeiro foi piano? Não, o piano fez parte da minha vida a vida inteira. Então eu me formei no técnico de piano e aí tive que parar por conta da faculdade, porque a faculdade exigia muito, né? E aí terminou a minha história com piano, mas não com a música. Você chegou a tocar em algum lugar piano ou não? Não, profissionalmente igreja, não. Isso não. É só para conhecimento Uma mesmo. filarmônica, Na verdade, assim, no conservatório a gente aprende todos os instrumentos, né? Então, isso servia para o bem da igreja. Então, você fez conservatório? Fiz conservatório. E aí, eu e minhas irmãs, todas nós fizemos conservatório. E a gente ajuda no que a gente pode na igreja. Dentro da igreja, eu me posicionei como regente de coral e já vai fazer 3 décadas já. Tem um trabalho filantrópico que a gente faz o Voz do Natal. A gente conseguiu reunir 500 componentes entre dança, 300 coralistas, no meio da praça de Juiz de Fora, num mega evento com 2.200 espectadores cantando o Natal cristão. Foi... De arrepiar, imagino. Foi arrebatador, assim. Foi o céu descendo na terra. Foi maravilhoso, né? E esse projeto continua, né? Esse ano teremos de novo uma nova edição do Voz do Natal. Eu estou sonhando aí com uma orquestra ao vivo também. Só um pouquinho maior. Mas esse é um projeto, assim, minha manifestação de fé, né? Ela não está ligada ao meu profissional em si. Mas no meu profissional, o que aconteceu? E aí a escolha da minha carreira
ela foi baseada nas minhas fraturas internas e não nas minhas escolhas que deveria. Não foi em cima do meu propósito. Gostei do termo, fraturas internas. Esse termo eu não tinha ouvido ainda, fraturas internas. E a fratura interna era uma competição. Uma família muito grande, a gente compete por atenção. Vamos entender um pouquinho isso, né? A gente compete por atenção. Verdade. E eu sempre fui uma ótima aluna, ótima aluna, aluna número 1, aluna que não dava trabalho, aluna que o colégio conhecia como modelo, representante de turma. E quando chegou a faculdade, eu tive muito medo do fracasso. Então, a princípio, meu sonho infantil era fazer a medicina. Mas quando eu comecei a fazer o vestibular, o meu primeiro vestibular, eu desmaiei no vestibular. Desmaiei, nervosismo. Entrei num clima de autossabotagem e desmaiei. Tinha estudado, tinha me preparado, mas não consegui fazer a prova. No segundo ano, eu fiquei com muito medo de não passar, porque o segundo ano eu já tinha primas competindo comigo. Como é que elas iam passar e eu não passar? E aí eu entrei numa neura de que eu preciso fazer algo que eu garanta que eu passe. Olha isso. Realmente isso é a maior autossabotagem. Hoje eu tenho uma consciência muito absoluta disso, mas na época eu não tinha. Perfeito. E quando eu fui fazer a minha... Porque agora, assim, para as pessoas entenderem isso, só quem é da nossa geração, porque na nossa geração a gente tinha que escolher o curso que ia fazer vestibular. Não era ter ponto e vai fazendo leilão. Não era isso. Você tinha uma chance que você marcava um X e seja o que Deus quiser. E detalhe, né? Assim, não sei sua condição social na época, mas pagar uma faculdade, hoje tem as Unipes da vida. Não era opção. Não existia isso. As faculdades eram muito caras. Né? A inflação era muito alta, ainda era muito alta no país. Então, medicina, ainda mais se fosse medicina, por mais que fosse uma federal, os materiais, ficar o dia inteiro estudando, enfim. Então, não era uma questão só de ir lá e fazer uma faculdade, entrar e pagar. Não, hoje em dia você tem N facilidades. Na época você não tinha. Né? E uma federal era muito disputada, era muito difícil. Exato. Então, tudo isso passava na sua cabeça. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu entendo o medo de não ter passado no vestibular. E meu pai, eu lembro de uma frase dele, ele falou assim, não se preocupa, minha filha. Tadinha, ele queria ajudar. Ele falou, não se preocupa, minha filha. Se você não passar no vestibular, você pode vir trabalhar na loja. Não! Você assustou mais ainda. Não! Ele achou que estava ajudando e pensou, não foi incentivo. Não. Imagina na sua cabeça o cenário assim, Jesus. Faculdade, medicina, loja. Não. Uma distância faculdade de qualquer coisa. Não, mas medicina. Loja. Pode ser qualquer coisa. Não. E aí, cara, eu estudei. Foi aí também, nesse ano, que eu mais namorei também o meu marido. Vocês já namoravam? A gente já namorava. Olha aí. E como foi essa época aí pro seu namorado até então? Porque assim, deve ter tido muitas DRs, muitas conversas. A gente terminou 200 milhões de vezes. Mas eu sempre corri atrás dele. Não foi fácil essa época, coitado. Quantas neuras, hein? Coitado. Mas parece ser muito. Ele tá aqui no bastidor, tá? Marido. Tá no bastidor. Então eu tô vendo as expressões. Vocês não podem ver, eu tô vendo as expressões dele aqui. Seria muito bom se vocês pudessem ver. Era muito legal, né? Porque assim, eu tinha estudado muito no ano anterior. E aí, no segundo ano, foi quase um revisional para mim. E, assim, eu mandava muito bem nos simulados. Eu era da turma especial do cursinho. Mesmo assim, você não foi para medicina? Não tive coragem. Olha como. Me faltou coragem. Eu quero voltar nisso, talvez, depois, lá na frente. Como o termo que você usou? Fraturas emocionais. Olha isso. E essa fratura emocional, hoje eu sei de onde veio exatamente, e veio, inclusive, antes do meu nascimento, na escolha do meu nome. Então, assim, tem várias coisas a nível inconsciente que me levavam que eu não poderia fracassar. E falava, você não poderia fracassar. Isso era o drive mental que eu tinha. E esse drive mental, ele me acompanhou durante muitos anos. Você não pode falhar. E falhar é errar, né? Isso é um peso que não tem... Gente, você que está aí, acredita em mim, você vai falhar. E não tem problema. Eu queria que alguém tivesse falado isso comigo. De verdade, olhando no meu olho, igual eu estou te olhando agora. Se você falhar, não tem problema. A gente esquece, eu falo muito isso nas palestras que eu ministro,
Aprenda a falar para você, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não é que está tudo bem você errar de novo toda hora, não é isso. Mas errou, está tudo bem. Eu estou no processo. É o processo, está tudo bem. É o processo. Isso, para quem é perfeccionista, um nome bonito, tanto é que a pessoa fala assim, em entrevista, né? Fala um defeito, sou perfeccionista. Ai, ai. Né? E aí, tem um ponto, só um parênteses também que você está dizendo, usando até o perfeccionismo, ou errar. O grande ponto do perfeccionista é perfeito no teu olhar, é perfeito na tua visão, é perfeito no teu recorte de realidade, já dizia Lacan. Então, na verdade, o perfeccionismo está dentro da tua visão. Depende do que você acha que é perfeito, para mim é péssimo. Então, isso imagina para um líder. Nossa. Isso é perfeito no olhar dele, do jeito dele, no detalhe. Coitado desses liderados. Né? Para um filho, para um marido, para as pessoas que convivem. Passa a ser uma régua inatingível. Inatingível. E não só isso, às vezes é inatingível, por quê? Porque não quer dizer que o seu perfeito... Não faz sentido para o outro. O seu perfeito é perfeito. Talvez a maioria vai falar que não é. Mas o seu mundo, a sua visão, a sua visão de vida e experiência, aquilo é o perfeito. Exatamente. É uma maluquice isso. Uma maluquice. E eu vivi essa maluquice. Eu tinha que ser perfeitinha, eu tinha que ser a filha perfeita, eu tinha que ser a neta perfeita, eu tinha que ser... Eu tinha essa cobrança interna e não era externo. A minha mãe nunca me cobrou isso. Ó, meu marido está aqui para comprovar isso. A minha mãe nunca exigiu isso da gente, sabe? Ela não era uma mãe severa, meu pai não era um pai severo. Mas falou de atenção. Teve algum gatilho aí que Teve, foi. Você quer que eu conte? Eu conto contar, com todo prazer, quiser... porque eu demorei a achar. Como? Eu demorei a achar. Então, teve algum gatilho. Seja Sim. alguém que você via, ou porque você achava que era mais isso ou mais aquilo que você, ou porque achava que dava mais a atenção que dava pra você. Alguma coisa. Teve o gatilho do abandono. Aí eu vou te contar. Não é o abandono de pai e mãe. É o seguinte. Imagina. Agora vamos à cena. 12 tios. Tinha 3 primos mais velhos que eu, que nasceram. 3 homenzinhos. Tá. Aí nasce a rainha. Não é verdade? A neta. E a neta foi muito paparicada. 12 tios, uma igreja inteira com a neta do pastor, né? Olha isso. E aí eu virei Atenção a rainha. Total. Atenção total. Com 8 meses, a minha madrinha, que era minha tia, engravida. Minha mãe engravida. Minha outra tia, quando eu tinha 6 meses, ela engravida. 3 meninas. Tudo mulher. Tudo mulher. E aí veio a primeira ruptura. Minha mãe, quando engravidou, o médico falou com ela: você, a partir de hoje, não pode dar mais mamar para ela. E aí eu sou retirada do peito à força. Com 8 meses. Com 8 meses. Porque senão tinha risco dela abortar. Sim. E a minha tia passava muito mal, não podia mais me dar atenção. Meus tios estavam cuidando das prenhas lá da vida. E, de repente, eu passo a ser a segunda em tudo. Eu perdi o meu reinado de uma vez só, inconscientemente. E aí, o que aconteceu? Por que eu soube disso? Porque eu tinha 1 ano e 2 meses quando a minha irmã nasceu. E essa cena ainda está na minha cabeça. Da minha mãe chegando com a minha irmã da maternidade. E, no dia seguinte, eu ajudando ela a encerar o chão com uma latinha de cera, para que as pessoas pudessem vir e achassem a casa bonita para conhecer a minha irmãzinha. Mas eu não estava fazendo isso por isso. Elogio, né? Eu comecei a esperar o elogio, eu comecei a esperar a perfeição, e a partir daí eu desenvolvi que eu preciso fazer para ser amada. Nossa, isso é forte. Muito forte. Eu preciso fazer pelas pessoas, eu preciso fazer pelo meu marido, para ele me amar, eu preciso fazer pela... E foi aí. E eu não podia errar. Como que eu ia errar? Ser notado, claro. E se eu errasse? Tinha outras. E aí a família só foi crescendo, né? E olha que interessante, você foi formando a tua identidade, né, em cima disso, por um bom tempo. E eu falo muito hoje. Hoje as pessoas, Patrícia, estão muito perdidas. E perdidas por quê? Porque formaram a sua identidade não em si, mas em algo externo. Seja no seu trabalho, seja na sua profissão, seja... Tanto é que você, hoje, tem N networks que você faz. Quando você fala com alguém assim, oi, tudo bem, prazer, eu sou fulano que faço tal coisa. Você faz o fazer, né? Exato. Ele já se identifica a sua identidade em algo, ou que tem, ou que faz, ou enfim. Dificilmente ele fala, olha, eu sou o Richard, que tem os valores tal, tem a minha família. As pessoas não falam isso. E muitas pessoas formam a sua identidade e que ainda não despertaram, você despertou.
por estudo, por sabedoria, você despertou. Você vai saber quando é que foi esse ponto. Foi a ruptura. Mas a maioria, isso eu te afirmo, pelo trabalho que eu faço hoje, a maioria não despertou ainda. Sim. E é muito... Olha, até porque essas crenças, elas são profundas. Elas não trouxeram para mim só coisa ruim, elas trouxeram coisa boa. Então, olha a importância. Eu estou só dando esse parênteses aqui, sem querer interromper, o que eu falo tão importante que a Patrícia está dizendo aqui, porque muita gente viveu isso ou está vivendo ainda algo que foi formatado lá atrás e não percebeu, não se deu conta. E isso são sinapses, aí eu estou falando como neurocientista, né? Isso são sinapses que são feitas lá na primeira infância e que só vão ser modificadas se você tiver outras experiências em cima. Exato. E aí, isso requer coragem, isso requer você... Essa semana eu fiz uma constelação familiar, e aí eu falei com a minha consteladora assim, cara, isso é para os fortes, né? Porque ela foi onde eu não queria que mexesse. Por que isso? Porque mexer em passado dói. Mexer no que você acha que a estrutura ele te desorganiza durante um tempo. Porque esse é o eixo, aquele eixo que você acredita. Exato. Né? Até eu falo de mexer, né? E reprogramar a mente, a PNL está aí para isso, reprogramar a mente, a neurociência é fundamental nisso também, você entender todos os sistemas, de como funcionam os gatilhos e os impulsos, né? Então, quando você começa, por isso que o estudo é tão importante. Expandir a mentalidade é tão importante. Richard, mas eu não tenho tempo para estudar tudo isso, então converse com a Patrícia que tem e vai bater papo com você para falar sobre isso. Porque é fundamental esse ambiente que vai te trazer clareza para que você entenda. E só para mais um ponto assim, eu faço muito trabalho comportamental com as pessoas, de autoconhecimento, e aí eu falo que abrir a ferida é muito fácil. Se a pessoa tem habilidade ali, uma conversa, ou tem uma trazer consciência, trazer consciência é fácil, não é difícil. A pessoa acha assim, nossa, eu emocionei o outro, olha como eu estou fazendo um bom trabalho, consegui tirar. Você tirou mesmo? Não, você só abriu. Aí a questão é, você tem tempo para poder fechar? Você tem competência, conhecimento para fazer isso? Se você não tem, não faça. Então, qualquer profissional de qualquer área, vai fazer esse tipo de coisa, pode ser uma conversa com o seu filho, seja o que for. Abra até onde você entenda que você vai ter tempo de fechar, quer acompanhar e fazer isso, e tem competência e conhecimento para isso. Senão, não faça. Ou então peça ajuda. Peça ajuda. Senão, por favor, porque senão você cria uma pessoa que fica completamente bugada. Se destrói. Literalmente, né? Um software que trava, né? E aí? E aí? Vamos lá, vamos continuar a história, né? Boa, e aí o que vai aconteceu? Manga, fiz vestibular e claro que passei, 14ª colocada, tinha nota para passar em qualquer coisa, passei para fisioterapia. Uau. Por que eu fiz fisioterapia? Aí vem nas fraturas, né? Fiz fisioterapia porque ninguém conhecia o que era. O curso tinha acabado de ser instituído na Federal de Juiz de Fora. Nem foi a você terceira turma. Que era. Eu não sabia o que era fisioterapia, eu sabia que tratava de coluna. É o que eu sabia. E que tratava de gente. E que era parecido com medicina. Terrível, mas é fantástico. E aí fui para a faculdade de fisioterapia. Cheguei lá na faculdade de fisioterapia, comecei a minha faculdade. Durante a faculdade, vi claramente qual era a opção que eu queria fazer. Eu queria tratar... Isso eu decidi desde o primeiro período que eu queria ser especialista em amputados. Que você foi por isso, você viu que está ligado à saúde. Né? Então, assim, tá ligado à saúde, então... Exato. E, assim, eu achava assim, na minha cabeça, eu dava conta de passar. Eu dava conta de não errar, de não fracassar. E aí eu fui e realmente deu bom. E também eu acredito, Richard, agora vamos fazer outro parênteses, né? Eu sempre fui uma pessoa que ora. Aí eu pedi a Deus, Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? Ele sabia que eu não tinha emocional para tentar uma faculdade de medicina, porque o meu emocional não ia deixar eu passar. E aí o anjinho veio e falou assim, faz fisioterapia. Porque eu estava entre fisioterapia e engenharia. Nossa, eu ia fugir totalmente. Mas eu gosto da área, né? E aí eu escutei essa voz. E eu falei assim, eu vou. E essa voz foi muito importante para mim, porque no 4º período eu falei assim, não, aquela voz que eu escutei... Não era da minha cabeça, não. Aí eu falei com Deus assim, estou detestando isso. Então, se eu mudo a sua vontade, eu mudo a minha. Um dos dois vai ter que abrir mão. Eu fico imaginando essas conversas mentais. Patrícia, mental, oral, né? Oral. Ou andando pela casa e
maridão da bola foi assim. O marido já me viu orando assim. Você tá falando é comigo? Ele respondendo, não é com você não, é com o pai. Eu tô falando com Deus. A hora que eu tô passando meu café lá, tô falando com Deus. É assim. Fantástico. E aí, no 4º período, chega um pastor pra minha igreja novo. E quer o quê? Fisioterapeuta. Aí meu tio pega e me apresenta Você pra não tinha ele. se formado ainda. Não, eu tava no 4º período. Qual é o período? Na hora que eu falei com Deus que dos dois... Aquela discussão lá. Um dos dois ia ter que abrir mão. Porque eu falei assim, essa profissão, eu não gostei dela. Perfeito. Não gostei. Aí o pastor, eu sou grata a ele, pastor Trifilho, sou grata demais da conta. Por quê? Ele chegou pra mim e ele mandou a real. Agora você vai gostar. Ele falou assim, eu odeio estagiário. Eu odeio. Nunca tenho estagiário. Mas eu vou dar estágio pra você. Uau. Eu falei, sério? Eu falei, eu não sei se eu alegro ou se eu fico com medo. Mas eu fui. E lá eu descobri o quanto que ele usava aquilo como ministério. Como é que ele era a voz de Deus para a vida das pessoas. Como é que ele abraçava as pessoas. Como é que fisioterapia poderia entrar para as pessoas e aliviar um sofrimento que ninguém poderia. E ali eu me apaixonei pela profissão. Ou seja, você olhou a ponta, né? É. Deus te mostrou a ponta. Eu estou te fazendo aqui. A teoria às vezes pode ser chata. Mas o resultado disso, lá na frente, olha como você vai ajudar pessoas, transformar vidas. E como ele levava as pessoas a Jesus. Nossa! Eu fiquei encantada. Até hoje ele é um grande evangelista, sabe? Ele fala muito de Jesus para as pessoas. Ele tem muitas coroinhas no céu. Porque ele usa muito a clínica dele como uma porta de evangelização. Acho isso fantástico. E aí eu entrei na fisioterapia e Deus foi encaminhando tudo para mim, Richard. Com 6 meses eu já era dona da minha clínica. Uau! Que era uma clínica que ele abriu como filial e me vendeu. Ou seja, você aí começou a ser a empreendedora. Comecei a ser realmente. empreendedora. E como já cresceu no ambiente de vendas, cresceu no ambiente comercial, estava no DNA, foi uma transição natural, tranquila. Sim, comecei a vender. Mas aí eu falava assim, eu não sou vendedora, não. Mas você atuava também como fisioterapeuta? Não, era só... aí eu comecei como fisioterapeuta, só fisioterapeuta. Tinha uma especialidade? Sim. Quando eu me formei, eu já era referência, não especialista, mas referência em reabilitação de amputados. Uau! Ou seja, olha que missão. Que sou até hoje. Uma referência nacional em reabilitação de amputados. Perfeito. Só que aí Deus sabia do meu desejo de ser professora. Com 6 meses veio um convite dos céus, porque eu não tinha nada, eu era recém-formada, vamos lembrar disso. É coisas que só Deus faz. Me liga e fala assim, você é professora Patrícia? Eu falei, você é Patrícia fisioterapeuta? Eu falei, sou. Então, eu sou coordenadora aqui de Barbacena, preciso de uma professora de órtese e prótese, e todo mundo fala o seu nome. Você teria interesse em vir dar aula? Eu falei, agora. Só que eu não tinha o mínimo, que era uma especialidade. Ele falou assim, mas eu preciso que você faça um título de especialista. Eu falei, qualquer um. Vai para neurologia. E aí eu me tornei... então foi aí que você foi para neurologia. Me tornei fisioterapeuta neurofuncional. Que legal. E aí, assim, mas tudo fazia parte de um plano de Deus que eu não entendia nada. Mas eu ia. E comecei a lecionar. E aí, como professora, eu dou aula há 30 anos. Legal. Qual matéria? Eu dou aula de órteses e próteses. Hoje eu dou aula de empreendedorismo, dou aula de saúde coletiva. Perfeito. E sou coordenadora de estágio. Né? Isso em uma universidade? Hoje eu sou exclusiva da Faculdade Suprema. Hoje eu sou exclusiva lá. Tá. E aí eu passei por outras faculdades até chegar lá. E hoje eu estou lá tem 17 anos já. Perfeito. Como então, exclusiva um abraço. lá. Faculdade Suprema. Maravilhosas lá. É uma faculdade que eu vou saltitando da aula. Em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Perfeito, nós somos as melhores faculdades de saúde do Brasil. Que legal. Muitas pessoas não sabem, sou professor de pós-graduação do Einstein. Olha, que legal! Einstein. É uma área que atua muito na cadeia, né, de saúde. Só um parênteses, acabei entrando muito em ozonioterapia. A doutora Maria Emília Gadelha, que hoje é uma referência, um beijo para ela também, uma referência nessa área. Ela conseguiu constituir e conseguir ali, era só na odontologia, ela conseguiu fazer para as outras. Eu acabei sendo presidente de ozonioterapia no país. Uau! Né? Então eu briguei muito com o Mandetta, né, quando ele não era ainda ministro, para poder defender, né, o ozônio, que ajuda muitas pessoas. Ajuda então, mesmo. Até na fisioterapia e assim por diante. Então, eu adoro a área de saúde. Né? A área de saúde, e lá é exclusivo de saúde. Lá é medicina,
odonto, Legal. enfermagem e fisioterapia. Lá é exclusivo de odonto e assim, quando você estiver passando por de fora, Com certeza eu vou lá com visitar. certeza eu vou lá para você ver como é que a gente leva a sério mesmo. Tem uma faculdade deles aqui, a Humanitas, aqui em São José dos Campos, que também é um braço deles, né? É muito legal, assim, a estrutura e a filosofia. E aí eu comecei a dar, fiz a aula de neurologia, comecei a dar aula de neurologia, a clínica foi crescendo, uma sócia chegou, graças a Deus, né? Porque a gente era bem diferente e isso era muito legal para a firma crescer. Legal. Qual que era o perfil dela? Então, ela era conforme dominante e eu influente estável. Imagina o quanto que a gente brigou. Imagina. Até ter esse conhecimento. Isso que ela comentou é um teste, né? Que você um feito de teste perfil. disso, Né? Então, e a gente não entendia mesmo uma língua da outra, não. Até a gente fazer análise de comportamento e a gente ria de dar dor na barriga. Falava assim, eu não entendo sua cabeça. Eu falei, eu que não entendo a sua. E o temperamento? Eu já sei, sanguínea e colérica. Era mais ou menos isso. E aí, assim, a gente teve... foi para ela até que eu vendi a clínica há 2 anos atrás. São quantos anos sua clínica? Foram 25 anos. 20. Não deu uma dor no coração? Deu, assim? foram 5 anos para fazer a transição de carreira. Porque assim, se falar... Bebê, meu bebê! No seu caso, quem vai fazer uma transição de carreira, no caso, que está numa empresa e vai se tornar empreendedor, ou enfim, é mais simples até, é mais fácil do que você sair de uma coisa que você construiu. Não, e você vai sair de fisioterapeuta para mentora de carreiras, psicanalista. Tem a neurologia que ajuda, né? E tudo isso, mas assim, não é simples, né? É fácil. Não, foi uma outra construção. Foram 5 anos para construir essa imagem, isso tudo. E aí, dentro da docência, hoje eu recebi um prêmio na Câmara de Deputados. Eu sou professora referência em fisioterapia em Minas Gerais. Legal. Então, assim, foi uma honra muito grande, assim, ver que eu fui coroada naquilo que eu mais amo. Educação Aí você lembrou daquela conversa que ele teve com Deus? Você brigou com ele? Pois ele sempre sabia onde eu estava. Né? Assim, hoje... nesse momento, fala assim, então desculpa, eu entendi. Não, vou usar uma frase do... Como é que chama o criador da Apple? O criador da Apple Gente, como é que fugiu o nome dele agora? Lembra, Jonathan? O criador da Apple. Enfim, pesquisem aí, fugiu. Steve Jobs. Então eu vou parafrasear aqui, vou roubar dele uma frase que ele fez um discurso que é: você só olhando para trás que você vê que os pontos eles estavam perfeitamente ligados. Perfeito. E enquanto os pontos estavam sendo feitos, você não entendia, mas quando você olha para trás, você fala: tudo teve o seu lugar. Então, assim, cada coisa que eu fiz teve o seu lugar. Hoje eu olho a minha história e é nessa filosofia que eu criei a minha mentoria, que é: eu conheço o meu cliente para construir o produto dele com a história dele. Perfeito. Onde eu torne a concorrência irrelevante, porque ninguém tem a minha história. Perfeito. Nunca, jamais. E nem do meu cliente. Então, a gente trabalha nisso, na construção de produtos que tem a ver com a história dele e com o perfil, e com o conhecimento, e com a missão de vida. E isso torna a concorrência completamente irrelevante. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que esses pontos se ligaram. Mas onde que caiu a ficha? Aí que ficou interessante, porque pensa comigo. Foi isso também, assim, eu pensei, olha, você trazia já umas Por que questões, que eu seria por isso? Né? Porque tem um ponto aí que a gente não desvendou ainda na nossa conversa, que é a questão ali dos traumas, das fraturas emocionais, da autossabotagem. Então, olha só, você naquele olhar de perfeccionismo e sempre buscando o quê? Eu preciso manter o sucesso. Manter o sucesso. Sucesso. Ou seja, tudo que eu faço tem que ser a melhor, é o sucesso. Mas na visão... Foi pesado. Na visão dos seus pais, sucesso, para quem você queria mostrar isso? Para a sua família, para as pessoas importantes para você? Porque a gente ia mostrar isso para as nossas referências. É para eles que a gente ia falar: olha, estou aqui, me dá atenção, olha, mais um prêmio, olha como eu sou importante. Quando você se deu conta que hoje, tenho certeza que a premiação não é mais para o ego. A premiação, você sabe que... É legado. É legado e daquilo que é uma consequência de algo bom que você fez.
Mas antes não era assim. Mas você sabe que as premiações só vieram quando eu resolvi minha fratura? Olha que bom. Mas veio uma enxurrada. Só veio o reconhecimento? O reconhecimento veio numa enxurrada depois que eu resolvi minha fratura. Quando foi? Então, deixa eu contar pra você o que Ah. aconteceu. Imagina só, Patrícia, professora universitária, coordenadora, marido maravilhoso, filho incrível. Já escolheu o cara mais bonito que tinha lá? O cara é bonitão, hein? Gente, meu O cara é marido bonitão. Quantos anos? Meu marido? Quanto? 5'3". Ele tá comigo há 33 Parece anos. que tem 20, viu? É, Tem nem cabelo parece, branco né? aqui. Depois Não, vai tem aparecer, nada. vai dar um aqui, ó. Cabelo de malha, bonitão. Então você vai dizer, eu quero mais bonito, quero esse aí. A régua não era baixa, não. Então, quer dizer, sempre tive um marido que me amava, sempre tive uma família. Meu filho, se você conhecesse nosso filho parece que saiu de um conto de fadas. Ele é maravilhoso, sabe? Minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sabe a família de Margarina? Doriana. É a família Doriana. É essa família que senta e vamos tocar, vamos morar, quem tá com problema, vamos, todo mundo abraça, vamos fazer vaquinha. Sabe a família de Doriana? Aí imagina só, Patrícia em depressão, 10 anos, síndrome do pânico, 122 quilos, acabando com o casamento com as próprias mãos, porque eu era uma pessoa extremamente possessiva, ciumenta, tentava segurar o meu marido como quem segura uma geleca, assim, sufocando. Era assim minha vida com ele. Aí passou, eu tenho que reconhecer. Era isso, não honrava ele. Parabéns, guerreiro. Eu não traía, mas eu não Sim. honrava ele em palavras, eu não validava ele. Então, assim, Até porque você era egocentrista. exato, eu era o Totalmente centro. egocentrista. Eu tinha que ser, né? E aí a minha régua muito alta, então muitas críticas e péssima mãe. Péssima mãe. Porque, de novo, você era o centro das atenções. Você Não era era mais só isso, importante, né? eu terceirizava. Era uma babá, a creche, era... Então, mas, de novo, por que você terceirizava tudo? Porque o seu foco qualquer era você. Exato, era eu. Eu tinha que estar Exato. sempre ali fazendo o melhor. Mas olha que interessante isso. A gente acha que, às vezes, está fazendo o melhor. Tenho certeza que você era uma pessoa ética. Você era uma Sim. pessoa comprometida, Sim, dedicada, sim. disciplinada. Tudo isso eu tenho certeza que você era. Estudiosa. Ou seja, às vezes a gente estava para Deus e fala, Deus, por quê? Aham. Eu sou tudo isso. Exatamente. Sou temente a Deus. Tenho uma forma maravilhosa. Só que aí Deus vem e fala assim, ó. Então você não entendeu ainda. Eu vou começar a tirar algumas coisas de você. Aí tirar uma, aí tirar outra. Até você chegar onde eu quero que você enxergue. Exato. E aí o que aconteceu? Eu estava com depressão, uma depressão que eu já tratava e eu era tão autossuficiente que eu só contei para o meu marido 8 anos depois que eu estava me tratando. Eu tomava remédio. Mas eu não sabia que ele... Não, eu fazia escondido. Olha Tudo isso. escondido. Eu tomava remédio, eu ia no psiquiatra, eu ia na psicóloga, tudo escondido. Quando Porque você eu não podia. descobriu... Eu entrava no banheiro, chorava, sentado no chão, lavava a cara e saía com a cara de feliz. Mas quando você descobriu, Patrícia, que era uma depressão, porque assim, isso é outra coisa da aceitação também. Porque quando ninguém é muito autossuficiente, fala, imagina, não tô, isso é... Eu comecei com episódios de bulimia. Eu vomitava tudo que eu comia. Isso com quantos anos, E aí, mais ou menos? eu já tinha 34 anos, 34. Aí a minha nutróloga falou comigo assim, Patrícia, eu preciso que uma psicóloga te veja. E aí a psicóloga falou assim, e eu cheguei lá no alto da minha suficiência, ela falou assim, a gente não vai fazer terapia, a gente vai fazer reishi. Falei, ai meu Deus, vai ficar botando a mão em mim. Mas aquilo foi me conectando com a Patrícia. É uma técnica, né? Uhum. E dali eu fui para psicanálise, e ali eu fui para TCC, e aí eu fui continuando o meu trabalho com o intuito de emagrecer. Só que o emagrecimento foi aonde Deus me levou para começar a pensar que a Patrícia existia. Porque eu existia para fazer, porque eu queria ser amada. Eu só queria ser amada. E o meu amor estava ligado a fazer, a ser perfeitinha, né? Então... Você acreditava que as pessoas, para você ser amada, você acreditava que tinha que ter esse padrão para que os outros enxergassem você. E eu me rejeitar, né? E aí, mas eu cheguei no fundo do poço, e talvez meu marido ainda não tenha escutado isso, vai escutar hoje agora, né? E eu cheguei a pensar em suicídio.
Tenho certeza. E a única coisa que me segurava era, e se ele arrumar uma mulher ruim para o meu filho? E a outra coisa é, eu ainda quero ir para o céu. Eu sei que eu não posso me suicidar. Mas eu saía de manhã e falava assim, hoje seria tão bom se um caminhão passasse em cima do meu carro. Eu comecei a ter ideias de como eu poderia morrer sem morrer. E esse foi meu fundo do poço. Eu vou te falar algo aqui que você vai ver eu falando amanhã de novo, se a gente, né, cruzar ali a palestra. Eu trato com pessoas, né, nessa linha. E ansiedade, depressão. E tudo isso tem um motivo, um foco, que é a falta de resposta. Quando nós não encontramos uma resposta pelo que sentimos, pelo que entendemos, pelo que vivemos, isso vai abrindo uma depressão, um grande buraco. E esse grande buraco, quanto mais faltar respostas, Melhor ele fica, né? mais ele vai, na verdade, crescendo, mais eu vou entrando neste buraco e vai chegar um momento que eu me perdi tanto do externo e não acho tanto respostas. Aí começo a aumentar perguntas sem respostas até chegar ao ponto de a vida não ter mais valor. E aí tem um outro ponto, né, de fé. Porque você tem fé? Muito. Naquela época você tinha fé? Era uma fé diferente. Hoje eu entendo que a minha fé é diferente. Vamos falar mais, rasgar o verbo aqui? Você acreditava que naquela época, que nesse momento você poderia sair dessa situação? Não, eu não vi uma saída no fim do túnel, certo? não. Então, nesse momento, você não tinha eu não fé. tinha Porque, incredulidade. exato, porque fé, ou você a tinha, certeza. você tinha medo? Muito bom, você tinha medo? Muito medo. Fé e medo Muito. podem estar na mesma frase? Não pode. Ou você tem fé? Perfeito amor lança Ou todo você, fora ou todo você medo. tem medo? Então, ansiedade não é uma forma de preocupação, de falta de Exato. resposta, você anseia por uma resposta, e aí não vem a resposta, fica ansioso. Então, olha como a fé é tão importante. Então, nesses momentos difíceis, acredito eu, que aí você vai contar a história aí, que em algum momento essa fé ela foi resgatada, ela foi retomada. Então, eu acho que a fé ela foi retomada, mas o meu ponto de inflexão foi resgatar quem era a Patrícia. Foi a identidade. A resposta de quem você era. Porque eu não sabia quem eu era. E aí que veio, o que aconteceu? Eu lembro dessa cena marcante, muito marcante. Que era, eu estava no mestrado, eu estava fazendo mestrado, eu estava na sala passando dados, e aí um colega de Brasília liga para mim e fala assim, oi, Paty, oi. Ele já tinha tentado me vender o curso dele de vendas. Eu falei, não, eu quero fazer curso de vendas. Não, você me vende bem. Por que eu vou fazer curso de vendas? Não faz sentido. Ele falou, não vende nada. Aí ele começou a ver meu faturamento. Na época eu estava muito endividada, porque uma pessoa que não está bem gasta mais do que ganha. E eu estava muito endividada, pendurada em cartão de crédito, pendurada em cheque especial e não conseguia sair daquela roda viva. Seu marido sabia disso na época? Ou ele não tinha muita noção, não, porque eu não podia passar para ele se eu passasse para ele que eu não era perfeita. Eu não dividia com ele, por isso que eu falo que faltava honra da minha parte, porque eu não entendia que ele era o meu marido. Né? Isso foi resgatado. Isso tem sido resgatado, porque isso é uma fragilidade minha. Eu ser autossuficiente é uma coisa que eu ainda estou em processo. Eu nem percebi isso. Eu ainda estou no processo. Mas sabe o que é muito legal, Patrícia? Eu vou fazendo esses parênteses, porque quem está ouvindo para poder entender algumas coisas. Eu sei que tem ficha caindo aí, porque tem muita mulher passando por isso. Porque assim, ter a consciência e a maturidade que a gente está no processo. Porque você hoje é mentora de muitas pessoas, e muitas pessoas hoje que, até o nome mentor, meio que virou carne de vaca, vamos chamar assim, como o termo popular, todo mundo é mentor de alguma coisa. Adorei né? o termo. Todo mundo é mentor de alguma coisa, e muita gente vendendo saco vazio. Né? E fez um cursinho, alguma coisa, você tem experiência de vida e muita história aqui, muito estudo. Mas as pessoas querem vender perfeição. E quando você fala que você é um mentor de alguma coisa, admitir, para o seu, até tem uma aluna sua, posso falar, tem uma aluna dela aqui assistindo, né, uma mentorada dela, mas admitir isso para as pessoas, e a pessoa fala assim, mas que antigamente se vendia o quê? Não, que eu sou forte, eu sou perfeitinha, eu sou perfeito. Não e admitir isso. Só estou na frente. Exato, num podcast, admitir isso para a mentorada, para o marido que está aqui e para tantas pessoas ouvindo, não é uma coisa, não é simples. Então, é um passo gigantesco, de evolução. É gigantesco. E aí o que aconteceu? Esse meu amigo já tentava vender para mim. Eu falei assim, cara, eu não tenho nem dinheiro para ir no seu curso.
Aí ele falou assim, então, eu sei que você não tem. Aí ele falou assim, deixa eu contar uma coisa. Você sabia que eu me converti? Eu falei, eu não. Aí ele falou assim, pois é, minha filha, Jesus me alcançou. Eu falei, graças a Deus. Ele falou assim, e aí Jesus mandou dar meu curso para você. O curso custava R$8.000. Uau. Aí eu falei assim, aí eu comecei a chorar, porque eu senti na hora um carinho de Deus comigo. E eu falei assim, eu agradeço muito, mas eu não tenho como ir. Eu não tenho cartão de crédito para ir. Eu não tenho como ir para o Rio de Janeiro agora. Aí ele falou assim, Patrícia, você não está entendendo. Eu vou repetir de novo para você. Jesus falou que você vai no meu curso. Agora dá o seu jeito. Ô, mulher, você tem fé ou não tem? Aí eu desliguei, falei, aí eu orei e falei assim, Jesus, o senhor vai ter que fazer um milagre. O curso é semana que vem. Eu não pedi folga na Suprema. Eu não tenho cartão para pagar hotel agora, nesse momento. Aí toca o telefone de novo. Uma amiga minha, muito querida, a Thaís, liga para mim assim, Miguxa, você vai no curso do Léo porque ele me falou que você vai. Sabe o que eu fiz? Eu já comprei sua passagem e botei você no meu hotel. Eu comecei a chorar. Porque não tinha explicação para isso. Tem alguma explicação lógica para isso? Deus. E eu fui. Só que enganação, tá? Falo, Léo, você me enganou. Chegando lá, não era um curso de vendas, era um curso de inteligência emocional para vendas. Mas se ele falasse isso, talvez você não iria, né? E foram um curso de 4 dias, onde os 2 primeiros eu só chorava. Por quê? No primeiro exercício, ele deu uma folha em branco e falou assim, desenha nos 3 pilares as cenas extraordinárias que você vai viver daqui a 5 anos. Eu cruzei meu braço, desse jeitinho assim que eu fiz. Cruzei meu braço. Lembra que eu estava em depressão? E fiquei olhando para a folha. Aí ele passou e falou assim, amiga, desenha? Falei, não. Ele falou assim, amiga, desenha. Eu falei, eu não tenho nada para desenhar. Porque tudo que eu tinha que viver nessa terra, eu já vivi. Aí ele olhou e falou assim, aí ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, então desenha tudo que você não vai viver? Aí eu falei assim, você quer mesmo que eu desenhe, né? Ele falou, quero. Eu quero que você desenhe cenas que nunca vão acontecer. Aí coloquei lá, 2023. E saí desenhando os desenhos mais aleatórios da minha vida. Foram 15 cenas que eu desenhei. 2022, dezembro, eu achei os desenhos. Quantas das cenas tinham acontecido? As 15. As 15. Com detalhe. Com detalhe, de detalhe, que não dá para eu contar agora. Tipo assim, eu desenhar um avião, ó, tá endividada, tá? Desenhar um avião, uma árvore de Natal, um Mickey, que eu ia passar Natal na Disney. Aonde estávamos indo no dia 25 de dezembro. Indo para Orlando. E a passagem já estava comprada antes de eu achar os desenhos. Mas quando você foram acontecendo, né, essas situações, essas cenas reais, você conseguiu lembrar? Ou não, na verdade, eu só lembrei porque a gente mudou de casa. E eu achei os desenhos, porque eu negligenciei eles. Porque quando eu voltei do curso de inteligência emocional, quando eu voltei no último dia, nenhum dos meus desenhos tinha fisioterapia. Nenhum deles. Perfeito, olha que interessante. Inclusive, eu desenhei eu fazendo coach sem nunca ter feito um coach na minha vida. Sem nunca ter sabido o que era isso. Eu desenhei eu sentada com uma pessoa, com música e o computador aqui, e um desenho sobre um método. Foi desenho, assim, Deus me deu muitos desenhos ali. Foi uma revelação. Foi uma revelação mesmo. Só que eu não entendi aquilo. E tudo foi... Quando terminou o curso, porque lá teve... Não sei se você já foi no método CIS. Foi um método CIS pequenininho. Foi um método CIS pequenininho, assim, sabe? Foi isso. E aí foi um curso de inteligência emocional muito profundo, porque ele era Master Coach da FebraCIS. Então, ele trouxe essa verdade para dentro dali. Quando chegou no último dia, eu virei para ele assim, e agora eu sei o que eu quero fazer da vida. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser você. Eu quero ser você. Exato, porque eu vi o que foi na minha vida e na vida da minha amiga. E da vida das outras pessoas que estavam lá. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero resgatar. Eu quero trazer de volta as pessoas à vida, porque foi isso que eu senti. Aí ele falou assim, tá bom. Você já ouviu falar no negócio de FebraCIS? Você já ouviu falar na FebraCIS? Eu falei, eu? Nunca na minha vida. Ele falou assim, então pesquisa depois na internet. Eu falei, ok.
Vim para Juiz de Fora e voltei para a rotina, né? Segunda, terça, quarta, um amigo meu liga para mim e fala assim: Paty, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei: nada, vou para casa. Aí ele falou assim: vamos numa palestra, chama Poder da Alta Performance. Aí eu falei assim: eu vou em palestra de colchão, não. Rinodê, pirâmide. Vou não. Vai sozinho, porque todo mundo olha pra minha cara e quer me botar numa pirâmide. Né? Aí eu falei assim: não vou não, vou não. Aí ele falou assim: não, é um lance aí de um povo chamado Febracis. Lá vai eu lá pra palestra do Ricardo Lemos. Eu fiquei hipnotizada com tudo que ele falava. Eu falei assim: agora eu quero ser ele. É ele que eu quero ser. É ele. Aí quando terminou, eu decidi que eu ia ser uma coach. Independente do que acontecesse. E a partir daí eu comecei a minha jornada. E aí a Patrícia nasceu. Uma nova Patrícia, que eu tive que apresentar de novo pro meu marido, porque não foi com essa que ele casou mesmo. Né? Ou seja, foi um processo muito forte de autoconhecimento, muito forte de resgate emocional. Resgate emocional, de resgate de cada pedacinho da minha família, de cada identidade. E aí fui nascendo, meu método foi nascendo, meus negócios, foi nascendo os meus networks, E olha que interessante, né? Eu tinha comentado que a depressão é a falta de resposta. Então, o que faltava? Resposta do quê? De quem era você? De quem era eu? Que é o principal. Pra que eu nasci? Que é o principal. Né? Então, as pessoas estão perdidas hoje e muitas pessoas infelizes com a vida, infelizes. E aí, o grande problema é que quando ela está infeliz com ela tenta achar um motivo. Nós temos que achar motivo. Então, o motivo é meu casamento. É a empresa que eu estou. Não é nada disso. Tá aqui nada disso. dentro. Agora, e parece mesmo papo de coach, tá aqui dentro. Então, não é que é papo de coach, é o seguinte, eu vou te ajudar a achar as respostas, mas com direcionamento. E as pessoas nós precisamos muito disso. E se você unir isso, fazer tudo isso unido de verdade a Deus, a uma fé, a algo maior, porque estamos aqui, todos os dons que nós temos, que você tem, nós entendemos que esses dons e a nossa missão é para isso. Então, se você tem tudo hoje... se conecta agora. Tudo se conecta. Tudo está amarrado. Eu falo o seguinte, que a maior invenção do mundo, sabe qual é? A maior invenção do mundo? Qual? O ser humano. Nada é tão perfeito quanto o corpo humano. Nada. Nada é tão perfeito como o nosso corpo, como a nossa mente, como nada. Tanto é que o maior estudo que ainda não tem revelação completa é do nosso corpo, da nossa mente. Completa não tem. Como tem doenças que não se revelaram ainda, tem coisas na neurologia, a neurociência veio para ajudar muito. E ainda né? tá muito. E ainda tem muito a aprender. Muita. Então, o que tem de mais perfeito e mais complexo é o ser humano. E aí você falou que as coisas se amarram. E se o ser humano é tão complexo assim, o que é mais complexo junto com ele? A história. Então, você entender essa história, que você usou a frase do Steve Jobs, você só entende isso ou começa a entender no final da tua vida. E às vezes nem é tudo que vai entender aqui, é quando sair daqui. Então, olha como realmente ter alguém que direcione minimamente para que você se reencontre, se resgate, como eu queria ter tido fundamental. isso antes. Como eu queria ter tido isso antes, sabe? Como eu queria ter conhecido antes o Paulo, a Camila. Como eu queria ter conhecido antes, né? Isso tudo que me levou a um outro nível de Patrícia. E aí você falou do medo, lembra? Um dos meus maiores ganhos é não ter medo mais. Perfeito, porque a fé é maior, né? Exato. Porque a fé é maior? Certeza, porque eu sei que Deus me criou, porque eu sou altamente favorecida, porque eu sou abençoada. Porque você sabe porque quem onde é. eu colocar a mão vai ser abençoado. E que o meu erro não tem problema, porque ele vai ser um aprendizado para o futuro. E vai indo. Eu vou fazer um exercício com você rápido. Sim. Eu faço algumas palestras também. Se hoje eu tivesse o poder de tirar tudo que você tem, tirar os seus bens materiais, tirar os seus diplomas, tirar o conhecimento que trouxe os seus diplomas, o conhecimento também, tirar mais que bens, mais que diplomas, mais do que bens materiais ou na conta, tirar o amor que as pessoas têm por você. Não estou falando que eu vou tirar as pessoas, vou tirar o amor que elas têm por você. Hoje, o que sobra? Só Deus. Além de Deus. Eu. Exato. Eu. E se você não sabe quem é você, o que sobra? Exato.
Aí não Nada. sobra nada. E a maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, a resposta é nada. Porque a vida dela está pautada em tudo isso que eu comentei. Uhum. Agora, quando você tem clareza dos seus princípios, dos seus valores, da sua essência, de tudo e tudo mais, e Deus na sua vida, que é a fé, a convicção e a fé. Convicção de quem é e a fé que você tem. Exatamente. O restante são. Até o seu filho não é seu. Você vai ouvir eu falando amanhã isso de novo. Seu filho não é seu, nem seu. O seu filho foi emprestado para estar aqui, para você aprender, trocar, evoluir e direcionar. Para mais nada. Nada é teu. Se nada é seu, você tem medo de quê? De perder o quê? Tudo é dele, né? De perder o quê? Se nada é teu. Então, quando a gente começa a entender isso, você passou por todo esse processo de perda. Porque a maior perda se perdeu de você. Se perdeu emocionalmente, se perdeu. E assim, hoje eu vejo claramente, estava falando isso com o Carlos essa semana, né? Como é que a minha relação com o coach, com a educação é diferente da minha relação com o fisioterapeuta. Eu sempre fui uma boa fisioterapeuta, sou uma ótima fisioterapeuta, excelente mesmo em tudo que eu faço, mas eu nunca tive o prazer de trabalhar como eu tenho hoje. Hoje não me interessa se é no sábado, se é no domingo, se é fazendo uma viagem de 11 horas para chegar aqui para gravar um podcast para poder abençoar a vida das pessoas, sabe? Isso eu vou fazer com muita alegria no olhar. Por quê? Porque eu nasci para isso. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que foi toda a minha história, para combinar nisso. E ela ainda está em construção. Gente, isso é muito bom. E é muito legal quando hoje eu levo isso para as pessoas dentro do método Pulsar, que é propósito, unicidade, liberdade, sabedoria, autorresponsabilidade e relevância para o mundo. Então, o seu método chama Pulsar. Pulsar. Lembre-se, não é o método Pulsar. Isso é uma filosofia. Repete de novo. Então, Pulsar, viver o propósito. U, seja único, unicidade. L, seja livre do medo, livre. S, seja sábio, seja muito bom naquilo que você propuser fazer. A, autorresponsabilidade. Só você pode fazer isso. E por último, não é só por você, seja relevante para o mundo, porque senão nada valeu o seu propósito. Perfeito, Pulsar. Pulsar. E como as pessoas encontram, né, Zé, eu quero fazer o método Pulsar. Como que eu faço isso? Eu vou no seu Instagram, Sim, eu te ligo, eu falo com o marido, eu falo com quem? O Instagram é a forma mais fácil de falar comigo. @prof de professora, Patrícia Cardoso, @prof Patrícia Cardoso. Eu sempre respondo, sou eu que gerencio a minha rede, tá bom? Quando falar lá, oi, sou eu mesmo, né? E eu tô sempre dando conteúdo. Eu tenho um quadro chamado Café Pulsar, que todo dia eu abro meu coração enquanto passo café. Legal. E aí são dicas para o empreendedor, são reflexões que eu fiz no meio da madrugada. Alguma coisa vai sair ali que você vai poder usar no seu dia. Então, 6 horas da manhã tá lá o meu Café Pulsar lá, dando aquele estímulo para o dia do empreendedor. E aí eu tenho mentorias. Você coloca ou você faz uma live, abre uma live ao vivo? O que não, você faz? eu gravo um Reels na hora. Enquanto eu estou passando, perfeito, eu gravo um Reelzinhos. Legal. E aí eu jogo ele para o short do YouTube e coloco ele no Instagram. E né? você tem mentorias? E eu tenho mentorias individuais, mentorias em grupo. Estou lançando agora o Clube do Empreendedor. Inclusive, você está sabendo em primeira mão. O Clube do Empreendedor vai ter um contato comigo uma vez por mês e vai ter um plano de ação pro mês. É para aquele empreendedor que quer começar, que precisa daquele gás, ou aquele que já fez a mentoria e não quer parar. Perfeito. Né? A mentoria já é diferente. A mentoria é aquele que eu pego na mão. Dura quanto tempo? A mentoria é 1 ano, comigo. Perfeito, 1 ano. Perfeito. Todo mês fazendo a sessão individual e 2 aulas, uma de empreendedorismo e uma de inteligência emocional em grupo, onde tem um network desse grupo seleto. Online ou é presencial? A presencial, se for fora de Juiz de Fora, sim, eu tenho clientes do mundo inteiro. Se for em Juiz de Fora, então tem opção. Você tem o presencial e você tem online, é híbrido? Tenho sim. Tem clientes que vêm de outras cidades. A minha querida mentorada que está aqui vem de outra cidade para fazer uma vez por mês a mentoria comigo. Legal. Você mora onde? São João, né, Nepomuceno. Ela mora numa cidade... Para ouvir essa mulher fantástica falar sobre a vida e dar direcionamento. Ela vem e faz a mentoria dela. Aí a gente trabalha um segmento, faz a reconstrução do que precisa ser feito dentro da linha de psicanálise e neurociência, e dali sai o plano de ação pro mês para ela.
Legal. E durante aquele mês, para ela não perder o gás, ela tem a aula de empreendedorismo, porque o que acontece? Eu sou professora de empreendedorismo há 20 anos. Legal. E a maioria dos empreendedores não sabe o básico. Do básico, um fluxo de caixa, uma sessão proposital na Spin Seller, não sabe um funil de vendas, não entende quais os tipos de cliente. E eu não quero gastar a sessão individual dele ensinando eles. Perfeito. Então, eu tenho uma aula de empreendedorismo. Eles têm aula de empreendedorismo todo mês. Todo mês eu vou ensinar alguma coisa que é importante, tipo Sebrae. E você faz um mapeamento, por exemplo, quando a pessoa chega até você. Então, Sim. você vai fazer um mapeamento, um estudo do indivíduo e da empresa, se ele tiver uma empresa. Sim, Você sim. faz todo um estudo. Aí levanta os indicadores, levanta onde que ele quer chegar. É bem coach mesmo. O estado Perfeito. atual, o estado desejado. A gente cria o plano de ação e dali a gente vai trabalhando. No caminhando. meio do caminho, se tiver alguma mudança de percurso, que eu já tive, né? Vou contar esse caso rapidinho. Bora. Tive uma cliente que chegou perto de mim e falou assim: eu quero trabalhar com estética da saúde. Eu quero trabalhar com estética, eu quero trabalhar com estética. Nasci para trabalhar com estética. Eu tô olhando, falei, ok. O que você tem de curso de estética? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um funil de vendas? Vamos pegar 5 pacientes de estética esse mês? Pra gente ver como é que é? Ela falou, vamos. Aí ela pegou os pacientes de estética. Aí chegou na outra sessão, ela sentou assim, pum, e falou assim, odeio. Não quero fazer isso. Eu falei, eu sabia. Mas você tinha que experimentar. Só deixei enfiar o dedo na tomada pra ver o que dá Eu choque. falei, eu queria só que você visse isso com seus braços, porque eu tentei fazer perguntas, você não coisa. Ela falou assim: ô Patrícia, eu passo procedimentos para eles não fazem dieta, não bebe água, depois chega reclamando que não emagreceu. Eu falei, pois é, filha, mas a pessoa que trabalha com você tem que gostar disso, né? E tem que saber contornar isso. Vamos mudar? Vamos mudar. Aí ela conseguiu fazer um mapeamento mais calmo e agora ela está posicionada com o que ela nasceu para ser. Show. Então, assim, é muito legal. Então, isso também está quase indo para o final do nosso bate-papo. Primeiro, a parte 1, né? A parte 1. Parte 1. Mas assim. Próxima vez que eu estiver em São Paulo, eu venho gravar a parte 2. Bora, vou dar a parte 2. Então, além disso, eu também posso estar numa carreira. E eu acho que o grande ponto do seu trabalho é que as pessoas tirar a infelicidade. Isso! Né? Tirar a infelicidade dessa pessoa e levar para onde ela vai estar feliz. Eu tenho 3 pilares que onde eu quero levar ele. Para onde que eu quero levar aqui? A Marcelinha que está aqui. Bora. Eu quero levar ela para viver aquilo que ela mais gosta no propósito. Eu quero levar ela para uma vida de liberdade. E aí depende do que ela entende como liberdade. Cada um é uma coisa diferente. Até porque liberdade, se me permite... São assim, 5, né? Até porque liberdade, se me permite, eu vejo muito como assim, nunca vai ser uma liberdade total. Porém, a liberdade ela é escolhida. Então, a liberdade eu escolho os meus princípios e escolho os meus valores. Isso vai reger a minha vida. Mas é uma liberdade. Porque eu estou vivendo dentro daquilo dos meus preceitos, dos meus princípios. Tem para algumas pessoas, liberdade geográfica é super importante, outros liberdade de tempo é muito importante, outros liberdade de expressão é muito importante, outros liberdade financeira é muito importante. Acredito eu que a mais complexa é a liberdade de pensamento. Porque tudo nasce no pensamento. Então a liberdade mental, você está preso na sua vida pela sua mente, ou está liberto pela tua mente. E o terceiro foco da nossa mentoria é lucratividade, porque sem dinheiro não há poesia, amor. Exatamente. Ô, gente, tem que ter dinheiro envolvido. Tem que ter dinheiro na mesa. Até porque, assim, se você é competente, consequentemente, isso é legal até falar, né? Porque as pessoas hoje, ainda no Brasil, têm esse pensamento que se as pessoas prosperarem, se as pessoas, financeiramente eu digo, se as pessoas tiverem uma condição melhor, ainda tem uma certa repulsa, ainda tem uma certa desconfiança e até uma crença limitante do passado dizendo assim, fez alguma coisa errada. Exato. Começou a acreditar, eu não isso mereço. Aí, né? Então tem essa visão ainda. E acredito eu que pessoas como você vêm conseguindo mudar esse olhar, mudar o merecimento. As pessoas têm que entender que merecem. Uma cliente minha ontem, segunda sessão dela comigo, e ela está fazendo uma transição de carreira radical. Uau. Ela está saindo de marketing, ela é formada em marketing, de social media para consultora de imagem. Radical mesmo. Uau. Então, ela fez a primeira sessão comigo, fez a primeira imersão das 2 aulas, e aí ela chegou ontem e citou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Fechei o meu primeiro processo de consultoria. Eu falei, por que eu não vou acreditar? Lógico que eu vou acreditar. Ela, mas eu cobrei por isso. Eu falei, graças a Deus, vamos comemorar. É isso? Dinheiro entrou na conta? Eu falo, desde que você fez algo verdadeiro e ajudou as pessoas verdadeiramente, você tem um valor Porque vender é uma generosidade. Claro, você tem valor nisso. Se eu estou ajudando você a resolver o problema que você tem, que seja generoso. Claro. Né?
E as pessoas têm que enxergar que tem valor nisso. Às vezes, gente, muitas vezes uma conversa, esse podcast tem um valor tão grande. Nossa! Quanto que vale? Exemplo, eu também sou, né, tenho meus trabalhos e tudo mais. Quanto que vale o meu tempo ou o seu tempo? Não. E ficar 1h30, 1h40 aqui falando, dando dicas, falando sobre... mas no meio da vida falando sobre várias coisas. Quantas pessoas não pagam por isso e pagam feliz porque muda a vida delas. E você está aqui ouvindo gratuitamente. E às vezes você para e não para para ouvir. Prefere ver o TikTok e a dancinha. Muitas vezes. Então, começa a buscar. Não existe mudança sem transformação. Para transformar, tem que buscar onde você vai transformar. E isso é para quem quer. Exatamente. Olha, Patrícia. Que bate-papo. Renderia mais 10 horas. Assim, na verdade, a gente tem que sentar para tomar um café, uma hora, e conversar. Porque aqui tem tanta conversa, mas tanta história. Eu acho que daqui vai ser parceria, vocês não acham, não, gente? Olha, eu acho. Tudo a ver, viu? Eu acho que vai ser umas parcerias daqui. De repente vai ser mais uma mente indomável. Mente indomável. Né? Que legal, mas assim, tá sendo um prazer imenso. Gosto da ideia de uma mente indomável para levar os pequenos empreendedores a pensarem como grandes empreendedores. Depois que eu te mostrar que o projeto do Mente Indomável como funciona, você vai ficar maluco. Vou. Sabia que tem uma máquina, talvez você saiba, tem uma máquina, ela é uma máquina alemã, não vou lembrar o nome agora, que eu estou para fazer aquisição. É a única que é pela OMS, enfim, de saúde mundial, que você consegue, além da neurociência, você coloca aqui, conecta, e tudo que eu falar para você, nessa conversa que a gente está tendo, por exemplo, ele mostra quais locais do cérebro... que delícia, mapeamentos em tempo real. Estão sendo ativados. É a única aprovada. Eu imagino que aqui está tudo colorido. Exato, é a única aprovada. Eu vou fazer aquisição do Mente Indomável. Show! De repente a gente conversa disso. Vai ser bom demais. Como neurocientista. Gente... Estamos chegando praticamente ao final. Sim. Eu quero primeiro agradecer a Sara Borrell, que fez essa conexão. Nossa, Sara, né, que fez ali ponte para o sucesso. Nós dois estaremos amanhã. Quem vai assistir esse podcast vai ter passado já, mas estaremos sábado ali palestrando, compartilhando ideias, energia. Vai ser, tenho certeza, sensacional. Então, Sara, um beijo. Amanhã estaremos aí com você. E também a Patrícia. Fico aqui à vontade para dar um recado que você quiser, para quem você quiser, né? Falar um pouquinho aí, quiser falar da tua agenda, quiser mandar um abraço, enfim, o momento é seu. Na verdade, eu quero falar para você, empreendedor, que às vezes se sente sozinho, perdido, sabe que tem pessoas que podem te ajudar. E a maior característica, a maior virtude que você pode ter é pedir ajuda. Então, o que eu quero falar com você? Você que assistiu esse podcast, e precisa de uma dica, precisa de desabafar, me chama lá no direct, lá no @Prof. Patrícia Cardoso. Eu sou uma pessoa que gosta de histórias, então eu vou amar ouvir a sua história e eu tenho certeza que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu quero segurar na sua mão e deixar pulsar, claro. E vai pulsar muito ainda, né? Bom, mais uma vez, Patrícia, muito obrigado. Muito sucesso. Eu que agradeço, mais uma história de uma mente indomável. Por isso que esse podcast chama Mente Indomável. São pessoas que têm uma mentalidade indomável. Ou seja, de crescimento, de vitória, de prosperidade, de vida, que reúne toda essa experiência e transforma em algo maravilhoso para ajudar a contribuir para a sociedade. Então você é uma dessas pessoas. Muito obrigado. É um prazer imenso ter recebido você aqui. E de novo, vai ter parte 2, 3, 4, 5. Vai ser igual aquele filme do Sexta-feira 13 lá. Vai ter 15. Agora que ele já conhece, a gente já vai fazer temático. Isso. Boa. Porque assim, aqui tem conversa para ir, rapaz. É muita coisa. Patrícia, obrigado. Muito sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, gente, por esse carinho. Beijo e até a próxima.